Pessoal, vamos dar início a mais uma aula então. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sistema financeiro, sobre a estrutura do sistema financeiro, a quem você responde, a quem você não responde, a quem você recorre em caso de um problema junto à corretora, etc. Aí eu trouxe aqui para você o organograma do sistema financeiro, né? Então, você vê ali à direita, né, investidor, né, você. Aí você atua junto a quem? Junto às sociedades corretoras, né? As corretoras que a gente conhece. Então, essas corretoras elas são responsáveis pela emissão das ordens, né, por realizar as ordens que porventura você peça, você emita lá através da plataforma operacional, através do home broker. A corretora é o agente financeiro responsável realmente por essa intermediação entre você e a bolsa, né, e a Bovespa. Né? Ao lado aqui tem as sociedades distribuidoras, né? Elas são responsáveis mais por aquelas ofertas públicas de ações. A gente vai ter uma aula falando só sobre esse tipo sobre esse assunto, sobre esse tipo de operação, um pouco diferente. E acima deles, né, quem está? De um lado a Bolsa de Valores, né, BMF Bovespa. Antigamente ela tinha Bolsa de Valores e Bolsa de Mercadorias e Futuros. Agora elas se juntaram, né, são uma coisa só e são uma empresa só. Tá? É bem importante citar isso, que a Bolsa é uma empresa, né, inclusive até na outra aula eu comentei, que ela tem até ações mesmo, negociadas em Bolsa. E inclusive teve uma época que houve uma especulação aí sobre uma eventual concorrência, né, com a Bovespa, até agora não aconteceu nada. Separei aqui até um site aqui para você, né, uma notícia da época. Então tá lá, ó, tá escrito: a concorrência deve ditar os rumos da BMF Bovespa em 2012. Era antigo, hein? E da CETIP. Aí embaixo aqui diz, olha que legal. Apesar de concorrência se estabelecer no país apenas no final deste ano, 2012, hein, com a entrada da Direct Edge e posteriormente a BATS, o ano de 2012 será marcado pelas notícias sobre a entrada de novos players no mercado acionário brasileiro, podendo representar um fator negativo para ações da BMF Bovespa. Desde então nunca mais ouvi falar disso, tá? Ninguém mais especulou disso. E eu lembro bem também que as ações da BMF realmente sofreram aí uma grande resistência, até uma debandada em geral, na época, quando começaram esses boatos e notícias aí de que possivelmente traria uma concorrência. Então, exemplo do que acontece nos Estados Unidos, não precisa ter uma bolsa só, né? Você pode ter várias bolsas e as empresas decidem se vão abrir o capital e distribuir para o público através de uma bolsa ou outra. Né? No Brasil mesmo, antes tinha a Bolsa de São Paulo e a Bolsa do Rio. Agora tem só a Bovespa, mas isso acontece. No entanto, a Direct Edge, até aqui o site dela aqui, nunca fez nada, não faz nada, ninguém fala dela, tá? Então pode, pelo menos por enquanto, ignorar um pouco esse fato. Né? Então, mas foi só para deixar claro que a Bovespa é uma empresa como qualquer outra. E o que a Bovespa faz? A Bovespa é responsável pela distribuição, aí, pela liquidação e compensação das operações feitas no mercado. Né? O serviço dela é basicamente isso daí mesmo, né? Fornecer esse serviço de negociação. Né? Ao lado dela fica lá a CBLC, na verdade a CBLC nem é mais tão dessa maneira aqui, como está dizendo aqui no organograma. Por quê? Porque a CBLC, que é a Central Brasileira de Liquidação e Custódia, se tornou um departamento da Bovespa, especificamente, né, focado na liquidação e compensação em tempo real das operações. Né? Então, quando você emite uma ordem, quando você compra uma ação, a responsabilidade deles é assegurar de que o vendedor tem realmente aquela custódia, tem custódia sobre aquelas ações e que você tem o capital, né, disponível para realizar essa operação. Então, é bem real time mesmo. Mesmo assim, ainda ocorrem problemas, tá? Não é muito comum, é relativamente raro, mas da pessoa comprar e a outra ponta, né, o vendedor não entregou as ações. Isso, dependendo do que você fizer, pode te gerar um problema, né? Porque imagina que você vende as ações e ainda não recebeu as que você comprou. Então, a liquidação é D mais 3, né? Lembra da outra aula? Então, você comprou hoje, vendeu amanhã. As que você comprou hoje, você vai receber em D mais 3. E as que você comprou amanhã, você vai receber um dia depois das que você receber que comprou. Ou seja, você comprou hoje e vendeu amanhã, você não vai ter nada para entregar à pessoa que você vendeu, caso
a pessoa que você comprou no dia anterior não te entregue. Isso aí gera multa, tudo, dá um problemão danado. Tá? É relativamente raro, mas acontece, então eu tenho obrigação de citar aqui para você. E mais a Bovespa gera aí multas pesadíssimas aí para corretoras que eventualmente não entreguem as ações que venderam, né? Inclusive, recentemente endureceu um pouco mais as regras, tá? A multa está maior ainda. Então a tendência é realmente isso ia acabar, né? E tem que acabar mesmo, né? Um absurdo. Acima, né, da Bovespa e da CPLC ao lado, claro, você tem a Comissão de Valores Imobiliários, né, a CVM. CVM é um órgão regulador, né, instituído para colocar um pouco de ordem na casa, aí, né, nos mercados. Né? Então a atuação delas, em geral, é evitar eventuais fraudes, manipulação de mercado, operações com informação privilegiada e por aí vai. Se você vê os últimos atos dela, realmente é bem focado na questão da informação privilegiada, inclusive gera uma multa aí de 3 vezes o lucro que você obteve, então é bom tomar um certo cuidado, né, com esse tipo de assunto aí, porque isso pode ter problemas aí, prejuízos aí bem sérios, né? Então, todo cuidado é pouco, né? Vamos fazer direitinho, ok? Sobre as corretoras, né? Que eu tinha prometido falar para vocês um pouco mais sobre isso. Tem várias, tá? Inclusive, muito embora eu opere pela XP, tem N outras com diferentes preços, diferentes serviços. Vai muito do que você pretende, né? Do que você busca aí, do seu perfil de investidor. É, eu acredito que seja o ideal não eu indicar para você, mas você realmente fazer uma pesquisa aí na internet, nos fóruns e ver os defeitos e qualidades de cada uma, entrar no site de cada uma, ver os serviços que eles têm a oferecer, ver o histórico deles, pesquisa bastante antes de definir direitinho a sua corretora, porque muda muito, né? Muda muito aí, inclusive do serviço que elas prestam. Por exemplo, você quer fazer operação vendida, tem corretora que não faz operação vendida. Você quer fazer operação de alavancagem, alavancagem o que que é? Você tem R$ 1.000 na conta, mas você pode operar, se for para day trade, compra e venda no mesmo dia, até 6 vezes aquele valor. Né? Isso é o que a regra permite. Não, só que a corretora ela pode diminuir. Não, pode fazer alavancagem, mas até 3 vezes. E depende do seu perfil, se você quer operar com mais agressividade, quer operar com alavancagem total, né, de 6 vezes, a corretora pode não permitir. Né? Outras corretoras também não permitem a operação com opções, né? Não tem esse módulo lá. E fica muito difícil você fazer uma operação de hedge. Né? Uma operação de hedge é uma operação blindada. A gente também vai chegar lá, também vai falar mais sobre isso. E é importantíssimo, é interessante, né? Para uma operação de hedge, de financiamento, e você exige opções e não uma operação de risco, só porque eu estou falando de opções, não. Só que algumas corretoras não têm esse recurso, então você não pode. No mercado futuro, até onde eu ouvi falar, realmente todas têm esse acesso a operações do mercado futuro. O legal, a diferença entre uma e outra, é que algumas oferecem, como o mercado futuro é extremamente líquido e veloz, tá? É bem agressivo, então algumas corretoras elas oferecem programas específicos, né, disponibilizam para os seus clientes programas específicos para operar no mercado futuro, então que são mais rápidos, né, que não dependem do preenchimento de uma boleta de compra ou boleta de venda, como eu mostrei na aula sobre operando ações. Então, pode ser interessante. Então, na hora de você avaliar, por isso que eu sugiro que você assista todas as aulas antes de abrir a conta na sua corretora. Para quê? Para que, você já tenha uma boa ideia do que é o mercado, de como que você vai atuar, daquilo que você quer, do que você gostou. Aí você pode fazer as aulas de imersão, de aprofundamento e, sabendo disso, do que você realmente gosta, de como você quer realmente operar, avaliar uma corretora que se identifique, né, se identifique com a sua proposta, né, de trabalho, de negociação. Por quê? Porque às vezes a gente escolhe uma corretora com base na qualidade da plataforma dela, só que você é um cara de longo prazo, você faz uma compra por mês lá e deixa, esquece. Então você não precisa de tudo aquilo de recurso, tanta eficiência assim. Né? E isso pode afetar o preço. Né? Que preço? O preço da corretagem. Né? O preço que você paga para emitir essa ordem. Né? Algumas corretoras, inclusive, operam com corretagem variável, o que é muito ruim. Geralmente eles se baseiam na tabela Bovespa. Já separei aqui para vocês, que é sempre essa mesma tabela. Na verdade, essa tabela ela nem existe mais. Ela foi extinta, né? Só que algumas corretoras continuam utilizando.
principalmente bancos de varejo, né? Então, bancos de varejo, geralmente, eles fornecem também um módulo lá de home broker. Então, você também pode comprar ações diretamente pela sua conta corrente comum, tá? Sem necessidade de abrir uma conta numa corretora. Só que o home broker dos bancos são mais simples, tá? Mais tranquilos. Eles, inclusive, são bem restritos em relação à alavancagem, a qualquer operação um pouquinho mais interessante que você queira fazer eventualmente. E cobram corretagem variável, né? Então, aí você tem aí a tabelinha da Bovespa. Esses são os custos aí, bem variáveis, depende do valor que você opera. Eu até fiz aqui para você uma tabelinha aqui no Excel, né? Qualquer um pode fazer, só pegar essas variáveis aqui do que eu estou mostrando e você avalia. Então, o que acontece? Se você for operar com valores baixos, assim, até forçando até R$ 1.500, R$ 1.000, pode até ser que compense, né? Compense você operar com tabela Bovespa, né? Comprar porventura através do seu banco de varejo mesmo. Então você falou, Matheus, não, vou operar com R$ 1.000 só para brincar mesmo, né? Então compro aqui, vendo lá. Aí pode até ser realmente, né, diretamente pelo seu banco de varejo. Passou disso, já começa a disparar, né? Então já vai lá para 40, 45, 50, aí fica muito caro porque a parte percentual acaba impactando muito, né, dependendo do volume operado. Então passou de 1.500, 2.000, é melhor ir para a corretora mesmo e pagar a corretagem fixa. As corretagens, a mais cara que eu já ouvi falar é de R$ 25, tá? Então você tem de 25, 20, 14,90, R$ 10. Tem preço aí para todos os gostos, tá? Mas tem que ver, avaliar direitinho o serviço prestado, né? Para ver se é de qualidade, né? Inclusive já ouvi falar de pessoas que estavam operando, caiu o sistema da corretora e não conseguiu vender a posição que ela tinha, né? Pô, e aí como é que fica, né? Ou o sistema, o home broker tem delay, né? Tem atraso, então aquilo que você está vendo, aquelas cotações que você está vendo já aconteceram, não são em tempo real, está lá 5, 3 minutos atrasado. Isso é muito ruim, você pode perder uma oportunidade por causa disso e na hora de desfazer uma posição você vai ficar perdido, você não acha o preço, né? Então pode ser um problema sério isso. Vale já citar aqui que caso você tenha algum problema com a corretora desse tipo, né, por instabilidade do sistema, se não for do sistema da Bovespa, se for para o sistema realmente da corretora, você tentou vender, não conseguiu por instabilidade no sistema, eles têm que arcar com esse prejuízo, né? Se não, você falar com eles não conseguir resolver, pode correr atrás aí da própria Bovespa, em último caso até da própria CVM, para pedir esse ressarcimento, né? Isso aí é um direito seu, eles têm a obrigação, eles são pagos para fornecer esse sistema, né? Claro, caso seja uma operação de alavancagem, uma coisa diferente que você está fazendo, até compreensível. Mas se você tem um dinheiro na conta lá, você tem lá 10 mil na conta, mandou comprar 9 mil de ações, né, do Itaú e não conseguiu, isso é um absurdo. Se você tem o dinheiro lá, você tem que poder comprar. E se você tem as ações, você tem que poder vender. E se você não conseguir vender, a ação cair e o que te obrigue a vender com lucro menor ou até com prejuízo, essa diferença eles vão ter que ressarcir de vocês, pode correr atrás. Geralmente o pessoal não tem muito problema com isso porque a CVM, a Bovespa, pega pesado mesmo, então ninguém quer perder mercado. Então geralmente deu um problema desse tipo, eles vão te ressarcir mesmo. Tá? Mas antes disso, mas ninguém quer essa dor de cabeça, né? Então dá uma pesquisada boa antes aí para você não pegar uma corretora que às vezes ou não atende a sua necessidade ou dá tanto problema que às vezes vale a pena pagar um pouquinho mais caro mesmo e trabalhar, operar tranquilo, né? Uma outra coisa que eu deixei aqui separada para vocês, então eu falei da DirectX, falar um pouco da CVM aí, né? A CVM que é a manda-chuva aí, que regra o mercado, né? Bom, aqui na lei, aqui, né? Eu estou aqui no site do Planalto, aqui você pode ver, né? Então dispõe sobre o mercado de valores imobiliários e cria a Comissão de Valores Imobiliários, né? Por que eu estou falando disso? Porque a gente tem sempre essa preocupação em relação a operações de informação privilegiada, né? A pessoa que geralmente não está operando na bolsa, ela fala, não, isso aí é só para quem está lá dentro, que conhece mesmo. Pô, o cara é cunhado do primo, do diretor de uma puta empresa lá da Vale, né? Então ele vai ter essa informação antes, vai comprar antes e quando a informação chegar ao público já foi, já aconteceu.
Não é bem assim, tá? Até porque o mercado é muito grande, então a informação não chegaria a tanta gente assim, a ponto de já ter um resultado de mercado. No entanto, acontecem algumas coisas bem exóticas aí, bem estranhas no mercado aí. Por exemplo, quando a Petrobras subiu antes da, da, da política, né, ter falado que ia elevar o preço da gasolina, a Petrobras no dia anterior já tinha subido, né? As ações do Pão de Açúcar, da Casas Bahia, já tinham subido antes de anunciar a fusão, né? Aí à noite correram lá para divulgar isso, né? Para oficializar isso, mas já tinha subido no dia anterior 50%, né? Você pesquisa na internet, você vai ver. Então tem alguns casos bizarros aí, né? Isso é crime, isso é crime. E cabe a CVM, né, pesquisar, apurar isso daí e responsabilizar os culpados. Só que, né, tem algumas coisas estranhas aqui que eu achei na legislação deles, né, quase que vale citar aí para você, né? Então, no artigo 11, a Comissão de Valores Imobiliários pode impor aos infratores da norma desta lei, da Lei de Sociedade de Apurações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais, cujo cumprimento lhe incumbirá fiscalizar as seguintes penalidades. Então, advertência, multa, suspensão do exercício, da habilitação, suspensão, cassação, proibição e a multa. Aqui tem um detalhe interessante aqui no parágrafo 1º do artigo 11º, do artigo 11. No inciso 1, né, a multa não poderá exceder o quê? R$ 500 mil. Qual que é o problema aí dessa fixação do teto da multa, né? Que se o cara fizer uma operação com base em informação privilegiada, uma operação fraudulenta, ele pode até pagar a multa, né? Mas não vai passar de 500 mil. E se o lucro dele foi muito mais do que 500 mil? Então vale até a pena pagar a multa. Aí você pode pensar, pô, mas daí o cara vai responder criminalmente. Mais ou menos, né? Sabe por quê? Olha o que diz aqui no artigo 9. Antes eu falar do quarto. As penalidades somente serão impostas com observância ao procedimento do artigo 2, cabendo recurso ao Conselho Federal do Sistema Nacional. E aqui tudo bem. Aí no quinto, a Comissão de Valores Imobiliários poderá, se exclusivo critério, né, se o interesse público permitir, né, então não é tão exclusivo assim, suspender em qualquer fase o procedimento administrativo instaurado para apuração de infrações da legislação do mercado de valores imobiliários, se o investigado ou acusado assinar o termo de compromisso obrigando-se a cessar a prática da atividade, corrigir as irregularidades e inclusive indenizando os prejuízos, né? Então, o que acontece? Eventualmente, o investidor ou o banco, ele operou com informação privilegiada, sabia que o resultado do Itaú ia vir acima do esperado, então ia disparar mesmo. Aí o cara foi, comprou tudo no dia anterior, de ações do Itaú lá, ganhou milhões por causa disso, porque no dia seguinte realmente aí que disparou mesmo, né? Aí a CVM entrou com um processo, né, para pesquisar o que aconteceu, para investigar, estava irregular. Aí ele vai falar, não, então vamos fazer diferente, né? Então eu admito, né? Eu faço o arrependimento eficaz, como diz aqui no artigo 9, será considerado na aplicação de penalidades previstas na lei o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. Então eu me arrependo, pago 500 mil, ganho milhões, né? Então tá ótimo, né? Então não tem problema, né? E isso, na verdade, está seguindo o modelo realmente americano, o que levou à crise do subprime, né? A falta de regulação no mercado, principalmente no mercado de derivativos, no caso dos Estados Unidos, que levou à crise do subprime e que fez a Goldman Sachs praticamente sozinha, tá? Lógico que teve a Morgan também, mas a Goldman Sachs praticamente sozinha quebrou o AIG, né? O AIG, né? Quebrou os caras lá. E foi um problema aí, deu toda essa consequência aí para o mundo todo, que até hoje a gente vê, né? A crise do subprime foi basicamente a Goldman Sachs que dando suporte para os pequenos bancos que tinham nos Estados Unidos, fazer empréstimos imobiliários para quem não tinha condição de pagar. Então o cara ganhava 2 mil, tá, dólares no caso, e a prestação era 1.800. Aí o banco pequenininho lá, claro que ele não tem como segurar essa bucha, né? Então o que ele fazia? Ele vendia esses produtos, né? Essas vendas que ele fez, esses financiamentos, esses créditos, para o Goldman Sachs. O Goldman Sachs pegava e fazia um resseguro através do processo de securitização que o EIG fazia. Então ele pegava, ganhava nas duas pontas, né? Ganhava em cima daqueles
daqueles proprietários, novos proprietários de imóveis que pagavam, e também ganhava nos casos inadimplentes, porque o EAD era uma securitizadora e iria cobrir o roubo. O problema é quando o desemprego começou a aumentar lá, então as pessoas não conseguiam mais pagar, não conseguiram mais pagar, a inadimplência disparou, disparando a inadimplência, a EAD foi excessivamente acionada para cobrir o roubo e quebrou, acabou, né? Acabou aí, não tem mais nada, né? Agora deve ter virado aí um escritorinho lá no interior lá da Inglaterra. E é isso que aconteceu. E mesmo assim, olha que coisa, a gente fala, não perdeu nada. Então, tanto que em 2009, o Goldman Sachs ele distribui em bônus aos seus corretores e analistas 16 bilhões de dólares em bônus. Quer dizer, a crise de 2008 foi uma maravilha aí. Isso acontece, tem outras situações da história parecidas, né? E eu separei até aqui a cartilinha aqui da CVM, né, que realmente parece que não vai mudar muita coisa, então, e não é Brasil, né, como estou falando aqui, é mundo, mas eu destaquei aqui ó, o que tem aqui na página 46, vamos lá para a página 46, eu estou na 30, 46, aqui, aqui ó, 1.2.6 o item. As normas baixadas pela CVM estão, inicialmente, vinculadas a uma política de regulação prévia e claramente explicitada ao mercado. As normas, além disso, não são baixadas sem que o mercado tenha a oportunidade de sobre elas se manifestar e até participar de sua elaboração. Então é o aluno aí dizendo para o professor como que tem que ser dada a aula. Isso é temerário, né? Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu tive até arrepio, né? Então, o próprio banco, né, o próprio grande investidor que pode querer manipular o mercado, ele vai dizer a regra para prevenir a manipulação de mercado, né? Então, é um perigo isso aqui. Mas, tudo bem. E por que eu citei isso aqui? Porque se você vê uma situação atípica no mercado, as ações da Mundial estão bombando lá, igual aconteceu, né? E era tudo papo furado, um monte de gente perdeu uma fortuna aí por causa disso daí. Passa longe, tá? Passa longe, principalmente nessas empresas pequenininhas aí. A Telebrás aí disparou, aí multiplicou o valor por 3, 6 vezes. Fica fora, né? A Agrenco ela é beneficiadora de soja aí, faz biodiesel, tá quebrada, ficou um ano sem entregar os seus balanços, aí ficou congelado um ano, quem tinha ações dela ficou preso com elas, sabe, não conseguia vender, quem queria comprar, porventura comprar, não podia comprar, então foi um problema, e quando abriu aí conseguiu regularizar, já abriu com gap, né, gap enorme de queda. O que é o gap? O gap é a diferença entre o fechamento da última negociação que ocorreu e o valor da abertura, né? Então, às vezes, a ação fechou, né, no dia de hoje, vai, a R$ 30, e amanhã ela já abre a 29, quer dizer, não teve negociação entre 30 e 29, ninguém teve oportunidade nem de vender nem de comprar nessa faixa de preço. Teve que esperar a abertura do mercado no dia seguinte para começar a negociar e já a R$ 1 abaixo do preço que ela valia no dia anterior. Então, isso é um gap. Então, bem problemático essa questão do mercado, da regulação do mercado, é bem polêmica também, tá? Mas os Estados Unidos continuam indo contra isso, né? Realmente é bem... O lobby do mercado financeiro é muito forte, então não consegue. Inclusive, a gente teve aqui no Brasil o caso aí do Najinarras, né? O cara que sozinho aí, né? Dizem que sozinho, quebrou a bolsa aí do Rio de Janeiro, né? Antes, quando tinha as duas. O Najinarras, né? Ele operou entre os anos 80 e 90, né? E ele fazia uma operação bem curiosa, né? Bem malandra, que ele chamava de... Ele não, né? Chamaram de D0. O que é D0? Antigamente a liquidez não era em D3, era em D mais 5. Né? Então você comprava hoje, daqui a 5 dias só, que você pagava pela ação que você comprou, e quando vendia, mesma coisa. O que ele fazia? Então ele comprava a ação hoje, né? Pegava aquele documento da custódia dele, ó, tenho 10, 20 mil ações da Vale, tá? Estou usando números baixos, tá? Era bem mais. E ia lá nos bancos, né?
E eu falava assim, ó, eu tenho esses ativos, esse patrimônio, então eu quero um empréstimo, né, com base no meu patrimônio. Ele pegava esse valor do empréstimo, transferia para a conta de terceiros e, com o saldo da conta de terceiros, ele comprava mais ações. E depois ele vendia e comprava para ele mesmo. Então, ele vendia e comprava dele mesmo o tempo todo. E como o volume financeiro que ele conseguia alavancar através desses empréstimos que ele fazia nos bancos fazia com que o valor fosse muito alto, absurdo. Então ele foi aí depois condenado aí por manipulação de preço, né? E até hoje ele nega isso aí, ele não concorda, mas foi o que aconteceu, né? E formou fortunas aí, chegou a ter participações aí na Vale de quase 10%, né? Sozinho, só nas ginarras, né? E tem outros casos também, por isso que eu falo que não é só no Brasil, o problema é de consciência mesmo, o problema de mundo, né? É o caso do Nick Lesson, né? O Nick Lesson trabalhava lá no Barings, né? Um banco aí de londrino de 300 anos. E no caso do Nick Lesson, ele operava lá em Singapura, só que ele estava em Singapura, só que operando no mercado futuro japonês, né? Então ele operava em índice Nikkei. Né? Aí ele descobriu, na verdade sem querer, porque uma funcionária dele cometeu um erro, né? Era para ter vendido e comprou, gerou um prejuízo lá de US$ 20 mil na época. Aí ele descobriu que existia uma conta de ajuste lá entre as várias contas que o Beers tinha. Né? Ele falou assim, vou fazer assim, põe essa conta de ajuste por enquanto, aí depois a gente vê o que a gente faz, eu componho essa perda com algum outro ganho que eu faça. E essa conta era só para ajuste, era uma conta temporária, não era para ser utilizada para alocação de ativos, né? Mas ele alocou. E ele percebeu que o Beers realmente não via. O tempo passou, aquele saldo ficou lá, ninguém perguntava, ninguém questionava. Aí ele, que já era bem agressivo no mercado, né, fazia umas operações é, fabulosas, né, bem pitorescas mesmo. Aí ele começou a apostar tudo, né, e tudo que ele perdia ia para a conta chamada 8888, que é o número da sorte lá para os asiáticos lá, para os chineses em especial, e ele siga essa mesma linha. Então tudo ele ia colocando lá, tudo que tinha perda ia para lá, o que era ganho ficava na conta comum e chegou, ele que ganhava 50 mil libras, chegou a ter um bônus aí de 130 mil libras, né? Então acredito que a ganância de algum modo também influenciou isso daí. No final das contas, aquele rombo nessa conta ficou extraordinário, tá? Chegou, se eu não me engano, a US$ 200 milhões, foi um negócio assustador mesmo. Mas aí depois ele começou a ter perdas seguidas. O índice Nikkei entrou numa fase de declínio muito grande, e ele estava obcecado, né, por uma reversão e entrou cada vez com mais e mais dinheiro, até uma hora que foi a gota d'água mesmo, quando teve um terremoto, né, em 92, lá na região de Kobe, né, no Japão, e caiu tanto que não teve como esconder mais. Aí ele mesmo contou lá para o pessoal da Beers que o que estava acontecendo, que estava numa conta fantasma. E ele dizia que aquela conta fantasma era de um cliente que não discreto, que não queria ser divulgado, mas não, era uma conta de perdas mesmo. Aí o banco quebrou, o banco de 300 anos foi, né, destruído, desmantelado, destroçado, né, por uma pessoa só, e depois foi vendido por uma libra, né? Bem simbólico mesmo, né? 300 anos viraram uma libra. Então a bolsa tem esses casos realmente assustadores, a gente dá arrepios, né? E é importante você estar atento a isso, porque aconteceu qualquer movimento absurdo, anormal, você pode até surfar na onda ali no intraday, tá? Entrar e sair rapidinho, tá? Mas não entra com tudo, não, naquilo que você não conhece, que você não sabe. Se o mercado está tendo um comportamento atípico, né, então é porque você não, então porque é fora do normal. Se é fora do normal, você não compreende. Se você não compreende, não se mete, né, fica de fora, né, espera as coisas se acalmarem, né, ou espera chegar realmente as notícias de fato que justificam determinado movimento, aí você reavalia suas posições, tá? Mas procura ficar de fora dessas situações. Teve até um caso, né, em 2010, que logo de manhã saiu um boato, aí espalhou por todo que é canto,
dizendo que a Vale tinha feito uma negociação com a China em relação ao preço do minério de ferro por um valor assim astronômico. Se eu não me engano, era o dobro do preço normalmente negociado. Um lote imenso. Né? E nesse dia a bolsa toda estava em queda, menos a Vale. A Vale chegou a subir 3, 4%. Aí no final do dia, quase fechando o pregão lá para as 3, 4 da tarde, a Vale do Rio Doce se pronunciou e disse que não existia isso, que era só um boato, né? Aí eu não preciso nem contar o final da história, né? Então é preciso ter cuidado, né? A gente conta aí com a dedicação aí da CVM aí para apurar esse tipo de coisa, só que acontece, tá? Acontece mesmo no Brasil e no mundo, né? Depois da crise de 2008, a Europa até tomou algumas medidas, né? Assinaram um acordo lá e se comprometendo a atuar contra a política de bonificação dentro das corretoras, aí, dos bancos de investimento, né? Mas ainda tem muitos problemas, né? Na Alemanha até proibiram, né, a venda descoberta sem confirmação de locação. Quando a gente chegar na aula sobre venda, você vai entender o que é essa situação. Então, há um movimento tentando colocar as coisas nos eixos, mas tem muitos problemas aí, muitos interesses. Então, o que você tem que ficar é de olho, tá? Mas a gente precisa pensar tão grande assim, vamos pensar um pouco menor por enquanto, que é a escolha da sua corretora, tá? Então, faz uma pesquisa bem vasta aí, bem interessante, bem cuidadosa, para que você não seja de cara, né? Você pô, tá entrando no mercado agora e já leva a sua primeira frustração sem antes mesmo de operar na bolsa, que seria a escolha de uma corretora que não funciona bem para você, né? Tá certo, gente. Eu vou encerrar por aqui essa aula de hoje, né? Esse tema aí dá para ampliar muito mais, não tenho a menor dúvida disso. Só que o que é essencial para você saber, você já sabe, deu uma boa pincelada sobre o risco que você talvez não considerava, que era o risco de político mesmo, né? Que acaba influenciando no mercado, então tem esse risco também. E na próxima aula a gente continua, tá? Muito obrigado pela sua atenção, por estar aqui conosco e vamos que vamos.